a gente vai apanhar muito mais caso os americanos façam a escolha errada, seja ela qual for. Boa noite, pessoal, tudo bem? Falando aqui mais uma vez com vocês sobre eleição americana. É um assunto que a gente levantou lá atrás, que é bastante importante, e a gente botou como principal acontecimento do ano, que isso vai definir o destino do mundo para os próximos 4 anos, no mínimo, ou até, mais do que isso. Enfim, o evento acontece na terça-feira, de terça para quarta. A gente deve já ter aí uma definição sobre quem vai governar a maior nação do mundo para os próximos 4 anos, no mínimo. Tá? A gente também falou que o evento ia trazer bastante volatilidade para o mercado, que é o que a gente está vendo. Tá? Hoje a bolsa desde as 9 horas da manhã de ontem até o fechamento de hoje, ela caiu só 7,60, tá? Foram mais de 7 mil pontos de queda, tá? Então o bicho tá pegando mesmo, e lá fora junto, tá? Lockdown na Europa, o que está acontecendo, isso aí só vem para dar uma embaralhada na cabeça do pessoal. Eu acho que o evento principal realmente é um medo da suposta não reeleição do Trump. E a gente vai falar sobre as implicações disso, tá? Os democratas, a oposição americana hoje, que é o equivalente à esquerda aqui, eles botaram um candidato muito fraco, apesar dele ter sido vice do Obama, né? Hoje ele é um cara que tem apresentado, enfim, o que a gente tem lido é que ele apresenta realmente problemas degenerativos no cérebro, né? Isso é sério mesmo, é uma doença, e isso faz com que realmente ele não consiga mais ligar as ideias, lembrar nomes, enfim. Se você for ver um discurso dele, é difícil de entender a lógica dele, né? Ele está concorrendo contra o Trump. O Trump, ele tem a vantagem de estar no cargo, tá? Eu nunca vi, desde que eu acompanho a eleição americana, eu nunca vi um presidente perder a reeleição, tá? Cachorrinho aqui que está querendo passar. Provavelmente a gente vai ver a vitória do Donald Trump aí, mais uma reeleição, e isso pode trazer grandes vantagens para o Brasil, devido ao que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente viu o Covid, o que a China representou de perigo no mundo com o Covid, tá? E o que a China é realmente? O que a China é uma ditadura, todos sabem disso, aberto, né? Não há como negar. Lá não existe espaço para uma segunda opinião, e eles são um poder que realmente eles querem dominar o mundo. Então nós temos, esse é o inimigo dos Estados Unidos hoje, é uma superpotência militar, é um país que detém o maior número de plantas fabris do mundo, né? Ele detém basicamente toda a produção industrial no mundo tá na China, ou tem alguma coisa na China, tá? E esse cara é o inimigo dos Estados Unidos hoje, e para uma ditadura como a China dar certo, no mundo de hoje, no mundo globalizado, não pode existir uma alternativa à China, né? Um sistema como a gente vê nos Estados Unidos, que é um sistema democrático, com opiniões diversas, né? Com manifestações livres, com livre mercado, enfim, como a gente conhece a democracia, né? E para o regime chinês continuar de pé, não pode haver uma concorrência dessa no mundo, tá? E no momento que a China está abertamente disposta a dominar o mundo cultural e economicamente, tá? Isso se torna bem preocupante. E parece que o mercado está realmente hoje, né? Ontem também já teve um dia conturbado, mas o pessoal está realmente caindo em si do que pode realmente acontecer. Existe uma chance real do Biden levar a eleição. E o problema não é só o Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos, apesar de ter, né, ele está sofrendo essa doença, é um problema de saúde,
apesar também dele ter um filho com questionamento, com atitudes morais questionáveis, tá? Isso poderia levar ele a ser deposto ou sair do cargo, ele não aguentar a pressão do cargo, né? Eu acho que é o cargo que tem maior pressão no mundo, e ele poderia cair ou poderia renunciar, enfim. Mas ele é um cara que já é economicamente ligado à China, a família dele já tem negócio com a China, ele já é um cara simpático à China, tá? O que torna a posição dos Estados Unidos ainda mais delicada, tá? E o pior de tudo é a vice dele. A vice dele é uma congressista chamada Kamala Harris, que é declaradamente simpática ao regime chinês. Então não fica difícil de imaginar que para a China ia ser a vitória do Biden seria um belo jantar, né, na semana que vem, e que realmente poderia levar o Xi Jinping, que ele mesmo se autodenomina o novo Mao Tse Tung, né, que ele irá levar a China à glória, realmente com a vitória do Biden, esse sonho se torna realmente mais factível, e isso vai afetar todos nós, tá? Então, voltando aqui para a eleição, qual o impacto que o presidente americano pode trazer na minha e na sua vida, tá? Primeiro de tudo, né, os Estados Unidos o modo de viver americano é o modo que nós gostaríamos ou adotamos, né, o modo ocidental, tá? A China, não existe minorias na China, as minorias são mortas na China, então só existe a maioria. Então aqui é esse espaço que a gente tem para as minorias, para as pessoas gritarem, falarem, e todo mundo falar o que quiser, né? O problema é fazer o que quiser, mas falar o que quiser. Isso não existe na China, tá? Então se você tem uma segunda opinião na China, você morre, ou some, tá? E como é que isso complicaria a vida do Brasil? O Brasil tem um presidente hoje alinhado politicamente com os Estados Unidos, é um dos únicos do mundo que são alinhados politicamente com os Estados Unidos. O Brasil poderia se beneficiar muito com a reeleição do Trump, tá? Porque o Trump, sendo reeleito, ele vai promover um desmonte, uma tentativa pelo menos de desmonte da indústria chinesa, do potencial industrial chinês, tá? Que enfraqueceria a China economicamente para os Estados Unidos conseguir manter a hegemonia, tá? E a gente se desalinha essas fábricas poderiam vir para cá, né? Esses meios de produção poderiam vir parar no Brasil. O Brasil é um país onde se planta tudo, a gente tem mão de obra, tem espaço, tem sol, tem, enfim, né, um relevo altamente favorável. Hoje temos por mais que não seja anunciado pela grande mídia, mas nós estamos melhorando muito a nossa infraestrutura. Temos hoje uma moeda desvalorizada, o que favorece, né, o industrial, né, o empreendedor exportador, né, e temos um ambiente de juros mais baixo, né, que está muito mais condizente aí com o resto do mundo hoje. Então a gente tem aí tudo alinhado para receber esses investimentos dos Estados Unidos, ou que saiam dos Estados Unidos ou de outros países, e isso aí seria um grande ganho para a nossa economia nos próximos anos. Caso contrário, caso Biden ganhe, né, e mude, e obviamente vai mudar a política dos Estados Unidos, né, enfim, em relação à guerra comercial com a China, em relação a uma série de coisas, mas principalmente o que já foi falado, ele vai mudar o tratamento com o Brasil. O Brasil passa a ficar, de certa forma, isolado no mundo, né? E, obviamente, como é que a gente tira um governo que está isolado, um governo que incomoda, enfim, um governo que não seja alinhado com o status quo mundial, a gente começa a minar a economia desse país. E ele já falou abertamente até no penúltimo debate que o Trump, que ele falou de graça, citou o nome do Brasil, que alguma desculpa eles vão arrumar para criar sanções comerciais ao Brasil para enfraquecer a nossa economia. E isso a gente já está vendo o reflexo dessa possibilidade de acontecer nos ativos brasileiros. A gente está vendo o dólar hoje reculou em 5,80, a Bolsa está fechando na mínima aí praticamente devolveu o mês inteiro. Vamos ver ainda, temos quinta e sexta ainda de mercado, temos segunda-feira.
então tem muita água para passar debaixo da ponte, mas é óbvio, o risco aumentou, a volatilidade aumentou e o medo, né, a volatilidade ela reflete o medo das pessoas. Enfim, quanto mais volátil o mercado, maior medo essas pessoas têm e menos risco elas estão dispostas a correr. E isso tira dinheiro da bolsa, fazendo a bolsa cair. Não só a bolsa, quanto o dólar, né, o real se enfraquece, a gente viu o dólar indo a 5,80, o Banco Central intervindo hoje, mas o dólar é um ativo também que não andou durante o mês, a bolsa melhorou muito, mas o dólar não caiu, então estamos aí com o dólar bem alto, né, repetindo, colando em 5,80, e por conta disso a gente vai ter, né, se o caso Biden ganhe, vamos ter realmente, provavelmente vamos ter uma nova desvalorização na moeda, queda nos ativos brasileiros, mais inflação, mais do que a gente já tem, né? E provavelmente uma alta nos juros, ou seja, a gente vai ser muito difícil a gente conseguir recuperar o estrago que foi feito no primeiro semestre devido à pandemia. Então, pessoal, vai pegar muito mais desprevenido do que nem eu estiver olhando, quem achar que isso aí não tem nada a ver comigo, né? O problema americano é problema dos americanos, não é meu. Não, o problema americano é um problema nosso e muito maior, né? A gente vai apanhar muito mais caso os americanos façam a escolha errada, seja ela qual for, tá? Então, pessoal, ficar de olho na eleição aí dia 3 de novembro, terça-feira, de terça para quarta, né? Durante a madrugada aí a gente já vai conseguir estar acompanhando nos telejornais e canais, enfim, tudo que é lugar. E para vocês ficarem sabendo do impacto que isso tem na nossa vida diretamente, tá? Então ficar de olho, tá? Obrigado aí, e por hoje é isso, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau.